Torta rústica cremosa de abobrinha com ricota e parmesão. Para a massa, são 200 gramas de farinha, 4 colheres de parmesão ralado, água o suficiente para dar o ponto, uma pitadinha generosa de sal, 85 gramas de manteiga. Para o recheio, parmesão ralado, orégano, noz moscada, 4 abobrinhas, uma colher de sopa de manteiga, uma caixinha de creme de leite, 400 gramas de ricota e uma colher de sopa generosa de azeite. A primeira coisa a ser feita é a massa. Essa massa, ela tem uma textura um pouco menos amanteigada e mais crocante, por conta da água. Então, você vai adicionar a manteiga em pedaços na farinha e com a ponta dos dedos, você vai misturando as duas. Sempre que você for fazer uma massa com manteiga, é interessante você usar só a ponta dos seus dedos para unir a manteiga e a farinha, para não passar tanto calor de uma vez para a massa, porque o interessante é você deixar essa manteiga gelada por mais tempo possível para o resultado final ficar melhor e para ela ter mais crocância também. Então, você vai fazendo isso até você sentir que as duas se uniram muito bem, até formar uma farofa mais grossa. Ela vai ficar parecendo uma areia, uma farofa grossa. Então, agora a gente vai adicionar uma pitada bem generosa de sal, mas não muito sal, porque ainda vai o queijo ralado na massa. Agora, você vai adicionar o queijo ralado, vai misturar e vai adicionar a água aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, e não mexer muito, para não formar tanto glúten e a massa ficar dura. Então, evita mexer muito, mas vai colocando aos pouquinhos até formar uma massa lisa. Deixe descansar por 20 minutos na geladeira. Bom, então agora para preparar o recheio, você vai cortar as suas abobrinhas. Eu corto ela normalmente em 4, você vai cortar ao meio e vai cortar ao meio novamente e vai picar ela. Eu piquei também 3 dentes de alho. Eu não coloquei no começo para vocês, mas eu resolvi adicionar alho para dar um sabor também. Então, eu coloquei 3 dentes de alho, piquei ele normal mesmo. Então, aí eu coloquei na panela uma colher de sopa de manteiga, esperei ela derreter um pouquinho, adicionei o alho picado e deixei ele dourar muito bem. Assim que o alho dourar, você vai colocar a abobrinha, vai mexer ela só para misturar o alho, vai colocar um pouquinho de sal e vai deixar ela no fogo baixo até ela murchar muito bem. Enquanto isso, você vai pegar um garfinho e vai soltando a ricota até ela ficar bem soltinha. Depois que você soltar, você vai temperar a ricota colocando orégano, um pouco de azeite, sal e pimenta. Vai colocar o queijo ralado. Cuidado para não colocar muito sal, porque o queijo ralado já é um pouco salgado. Então, você vai experimentar para ver se já tá bom de sal. Adicionei um pouco de noz moscada, coloquei o creme de leite, aí você vai misturar muito bem até formar um recheio bem cremoso e vai reservar até a abobrinha ficar pronta. Bom, então a nossa abobrinha tem que ficar bem murcha e ela tem que dourar bem, porque se eu adicionasse ela crua no recheio, além de não ter tanto sabor, ela ia soltar água e ia danificar a massa
e não ia dar certo. Então eu prefiro refogar ela bem até ela ficar bem dourada pra gente finalizar o nosso recheio. Experimenta uma, vê se tá bom de sal, senão você corrige o sal e a pimenta. E agora você vai misturar o creminho de ricota com a abobrinha e vai reservar. Para abrir a massa, eu coloco um plástico filme na bancada para poder facilitar na hora de abrir e na hora de colocar na forma. Enquanto isso, já pré-aquece seu forno a 180 graus, enquanto a gente finaliza a torta. Agora você vai abrir a sua massa do tamanho da forma. Para eu ver se ela já está do tamanho da forma, eu boto a forma por cima. Se ela tiver um pouquinho maior, tá do tamanho certo. Então, eu untei um pouquinho só a forma com margarina. Coloquei essa massa por cima. O plástico filme, ele ajuda a transportar a massa para a forma. Então, eu gosto bastante de abrir assim a massa. E não se preocupa, ela é rústica mesmo. Então, só bota ela na forma, abrindo um pouquinho para formar uma borda. Aí, a gente vai adicionar o nosso recheio. A minha forma é de fundo removível. Caso você não tenha essa forma que o fundo sai, você pode usar uma forma normal e não desenformá-la. Então, agora eu vou adicionar o recheio, coloco todo o recheio, deixando uma pequena bordinha para facilitar. Aí, agora eu vou fechando ela. Como ela é rústica, então eu gosto bastante desse efeito de você fechar a bordinha e deixar ela aberta por cima. Aí, agora eu finalizei com queijo ralado, pode ser o queijo que você quiser. Levei ao forno por mais ou menos 30 a 40 minutos. Quando a bordinha dourar, ela tá pronta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal para ter acesso a todas as minhas receitas.